O capítulo 34 do livro de Jó é a continuação da resposta, ou do relato de Eliú a Jó e também aos 3 amigos de Jó. Eliú também é um desses amigos que aparece somente no final do livro de Jó. O capítulo 34, então, diz o seguinte: Eliú continuou: Eliú, ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus estejam a fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele de fato retirar seu espírito e o seu sopro da humanidade pereceria, todos de uma vez, ou toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês não nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que todos são obras de suas mãos, morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam, os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, se ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los, isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado, mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazer. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Bom, então este foi o capítulo 34 do livro de Jó. No próximo vídeo, capítulo 35, eu estou aqui neste canal gravando capítulo a capítulo da Bíblia de todos os livros. Então já consegui gravar inteiramente os capítulos de todos os livros a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 35, último da semana. O vídeo anterior, capítulo 33. Valeu! O capítulo 34 do livro de Jó é a continuação da resposta, ou do relato de Eliú a Jó e também aos 3 amigos de Jó. Eliú também é um desses amigos que aparece somente no final do livro de Jó. Capítulo 34, então, diz o seguinte: Eliú continuou: Eliú, ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus estejam a fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele de fato retirar seu espírito e o seu sopro da humanidade pereceria, todos de uma vez, ou toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês não nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que todos são obras de suas mãos, morrem no momento,
Em plena noite, cambaleiam e passam os poderosos e são retirados sem intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, se ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los, isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado, mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Bom, então este foi o capítulo 34 do livro de Jó. No próximo vídeo, capítulo 35, eu estou aqui neste canal gravando capítulo a capítulo da Bíblia de todos os livros. Então já consegui gravar inteiramente os capítulos de todos os livros a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 35, último da semana. O vídeo anterior, capítulo 33. Valeu! O capítulo 34 do livro de Jó é a continuação da resposta, ou do relato de Eliú a Jó e também aos 3 amigos de Jó. Eliú também é um desses amigos que aparece somente no final do livro de Jó. Capítulo 34, então, diz o seguinte: Eliú continuou: Eliú, ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus estejam a fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele de fato retirar seu espírito e o seu sopro da humanidade, pereceria, todos de uma vez, ou toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que todos são obras de suas mãos, morrem no momento. Em plena noite, cambaleiam e passam os poderosos e são retirados sem intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, se ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los, isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado, mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Bom, então este foi o capítulo 34 do livro de Jó. No próximo vídeo, capítulo 35, eu estou aqui neste canal gravando capítulo a capítulo da Bíblia de todos os livros. Então já consegui gravar inteiramente os capítulos de todos os livros a partir de Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estão no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 35, último da semana. O vídeo anterior, capítulo 33. Valeu! O capítulo 34 do livro de Jó é a continuação da resposta, ou do relato de Eliú a Jó e também aos 3 amigos de Jó. Eliú também é um desses amigos que aparece somente no final do livro de Jó. Capítulo 34, então, diz o seguinte: Eliú continuou, Eliú: ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus estejam a fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele de fato retirar seu espírito, e o seu sopro da humanidade pereceria, todos de uma vez, ou toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que todos são obras de suas mãos, morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam, os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, se ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los, isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado, mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Bom, então este foi o capítulo 34 do livro de Jó. No próximo vídeo, capítulo 35, eu estou aqui neste canal gravando capítulo a capítulo da Bíblia, de todos os livros. Então já consegui gravar inteiramente os capítulos de todos os livros a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estão no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 35, último da semana. O vídeo anterior, capítulo 33. Valeu! O capítulo 34 do livro de Jó é a continuação da resposta, ou do relato de Eliú a Jó e também aos 3 amigos de Jó. Eliú também é um desses amigos que aparece somente no final do livro de Jó. Capítulo 34, então, diz o seguinte: Eliú continuou, Eliú: ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus estejam a fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele de fato retirar seu espírito, e o seu sopro da humanidade pereceria, todos de uma vez,
ou toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis, vocês não nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que todos são obras de suas mãos, morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam, os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, se ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los, isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado, mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Bom, então este foi o capítulo 34 do livro de Jó. No próximo vídeo, capítulo 35, eu estou aqui neste canal gravando capítulo a capítulo da Bíblia de todos os livros. Então eu já consegui gravar inteiramente os capítulos de todos os livros a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 35, último da semana. O vídeo anterior, capítulo 33. Valeu! O capítulo 34 do livro de Jó é a continuação da resposta, ou do relato de Eliú a Jó e também aos 3 amigos de Jó. Eliú também é um desses amigos que aparece somente no final do livro de Jó. O capítulo 34, então, diz o seguinte: Eliú continuou: Eliú, ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus estejam fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele de fato retirar seu espírito, e o seu sopro da humanidade pereceria, todos de uma vez, ou toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês não nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que todos são obras de suas mãos, morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam, os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, se ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los, isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado, mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras.
Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Bom, então este foi o capítulo 34 do livro de Jó. No próximo vídeo, capítulo 35, eu estou aqui neste canal gravando capítulo a capítulo da Bíblia de todos os livros. Então já consegui gravar inteiramente os capítulos de todos os livros a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 35, último da semana. O vídeo anterior, capítulo 33. Valeu! O capítulo 34 do livro de Jó é a continuação da resposta, ou do relato de Eliú a Jó e também aos 3 amigos de Jó. Eliú também é um desses amigos que aparece somente no final do livro de Jó. Capítulo 34, então, diz o seguinte: Eliú continuou, Eliú. Ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus estejam fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele de fato retirar seu espírito e o seu sopro da humanidade, pereceria, todos de uma vez, ou toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que todos são obras de suas mãos, morrem no momento. Em plena noite, cambaleiam e passam, os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, se ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los, isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado, mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Bom, então este foi o capítulo 34 do livro de Jó. No próximo vídeo, capítulo 35, eu estou aqui neste canal gravando capítulo a capítulo da Bíblia de todos os livros. Então já consegui gravar inteiramente os capítulos de todos os livros a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 35, último da semana. O vídeo anterior, capítulo 33. Valeu! O capítulo 34 do livro de Jó é a continuação da resposta, ou do relato de Eliú a Jó e também aos 3 amigos de Jó. Eliú também é um desses amigos que aparece somente no final do livro de Jó. Capítulo 34, então, diz o seguinte: Eliú continuou, Eliú. Ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus estejam
estejam a fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele de fato retirasse seu espírito e o seu sopro da humanidade pereceria, todos de uma vez, ou toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis, vocês nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que todos são obras de suas mãos, morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam, os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, se ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los, isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado, mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Bom, então este foi o capítulo 34 do livro de Jó. No próximo vídeo, capítulo 35, eu estou aqui neste canal gravando capítulo a capítulo da Bíblia de todos os livros. Então já consegui gravar inteiramente os capítulos de todos os livros a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 35, último da semana. O vídeo anterior, capítulo 33. Valeu! O capítulo 34 do livro de Jó é a continuação da resposta ou do relato de Eliú a Jó e também aos 3 amigos de Jó. Eliú também é um desses amigos que aparece somente no final do livro de Jó. O capítulo 34, então, diz o seguinte: Eliú continuou: Eliú, ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus estejam a fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele de fato retirasse seu espírito e o seu sopro da humanidade pereceria, todos de uma vez, ou toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis, vocês nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que todos são obras de suas mãos, morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam, os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, se ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los,
Deus. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado, mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não vou, o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazer. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Bom, então este foi o capítulo 34 do livro de Jó. No próximo vídeo, capítulo 35, eu estou aqui neste canal gravando capítulo a capítulo da Bíblia de todos os livros. Então já consegui gravar inteiramente os capítulos.